Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Lar Irmã Zarabatana. Meu nome é Marina. Hoje nós vamos abordar o tema o suicídio e a dor dos que ficam. Nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. E para isso nós vamos receber aqui uma convidada especial, Elida Mello, que é uma psicanalista. Vamos abordar aqui a questão do comportamento do suicida, os fatores que predispõem ao suicídio e, principalmente, uma mensagem especial aos familiares que passaram pela perda de algum ente querido. Antes disso, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo que Ele nos envolva com a sua luz, com a sua energia, suas vibrações de amor, e que na noite de hoje nós possamos contar com os benfeitores espirituais nos transmitindo e nos intuindo as palavras adequadas para que a nossa mensagem de hoje possa aquecer aos corações daqueles que precisam. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu vou chamar aqui para a gente começar a nossa amiga Elida Mello. Boa noite, Elida, seja bem-vinda à nossa reunião. É um grande prazer tê-la aqui conosco. E vamos hoje conversar, bater esse papo aí a respeito desse tema tão importante e especial nesse mês aí que a gente está. É o mês de prevenção ao suicídio, não é verdade? Exatamente, o setembro amarelo, né? É isso aí. Então vamos lá. Bom, hoje vamos conversar sobre esses aspectos do suicídio do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Vamos tentar entender um pouquinho das causas, né? E abordar aí essas reflexões sobre a vida e a morte. Vocês conhecem a história do Setembro Amarelo? O porquê que se chama Setembro Amarelo? Tem uma família americana, existia um rapaz chamado Mike M. E aos 17 anos ele cometeu um suicídio em 1994. E ele era apaixonado por Mustangs e a família, inclusive, ele era conhecido como Mike do Mustang. E como ele não manifestou nenhum tipo de pedido de ajuda, né, a família ficou muito surpresa quando esse evento aconteceu. Então a família pediu, preparou algumas fitinhas amarelas com os cartõezinhos e durante o seu velório eles distribuíram para essas pessoas que têm dificuldade mesmo de se expressar e de pedir auxílio, né, de pedir ajuda. E nesses cartõezinhos era exatamente para que quando a pessoa não conseguisse verbalizar o pedido de ajuda, pudesse entregar aquele cartãozinho com a fita amarela e aquilo serviria como um sinônimo de um pedido de ajuda. Essa ideia se espalhou pelo mundo todo e em 3 semanas depois desse evento eles receberam inúmeros pedidos de ajuda através da entrega desse cartão amarelo. Por isso que se tornou o Setembro Amarelo. O amarelo era a cor do Mustang do Mike, né? É interessante essa história, né, Elida? Ainda mais sobre... Tudo tem uma história, né? É verdade, é verdade. E setembro porque no dia 10 já era o dia de prevenção ao suicídio, então virou o Setembro Amarelo, né? Elida, vamos conversar um pouquinho sobre o conceito, né? Sobre a definição mesmo do suicídio? Sim, vamos sim. Bem, gente, o suicídio, ele tem, para que esse evento aconteça, ele é executado, né, pelo próprio indivíduo, né? Então, a intenção que ele tem é exatamente essa, é a intenção da morte de uma forma consciente, não inconsciente, né? Ele tem consciência daquilo que ele vai fazer e tem intenção de fazer aquilo, tá? Então, Ferreira, um autor que eu estudei, né, ao longo do tempo da faculdade, ele falava isso, que ele pode ser definido como um ato deliberado, que é executado pelo próprio indivíduo. Então, ele tem uma ideia, ele tem um planejamento e a tentativa, é isso mesmo, ele planeja tudo. Primeiro a ideia, depois ele planeja e depois ele tenta, né? Então, assim, a gente vê muitos suicídios acontecendo dessa forma, é tudo muito bem planejado. Bem arquitetado, né?
bem arquitetado, Entendi. infelizmente. Com certeza. Sabe, Elida, que em obras póstumas existe um espírito benfeitor que ele, na época, ele falou para Allan Kardec assim: no futuro que nós veríamos o suicídio até mesmo em crianças. E hoje em dia é tão comum isso, né? Coletando dados, assim, a gente verifica que nos últimos 10 anos aumentou em 40% o índice de suicídio em crianças. Inclusive, muitas são até instigadas pelas próprias redes sociais, pela internet, né? Através desses jogos, enfim. Em adolescentes no mundo, é a segunda maior causa da morte de adolescentes, né? Só perde para acidentes. E nos idosos, nos últimos 40 anos, aumentou em 210% o índice de suicídios. É muito alto. Um dado muito alto, né? Muito alto, até na época da baleia azul do jovem, você lembra disso? Sim, lembro, exato. Aquilo lá servia para estimular, né? Impressionante. Infelizmente, né? A gente precisa ficar mais atento ainda no que os nossos jovens, nossos filhos estão olhando, acompanhando. Né? Você que trabalha nessa área, né, da psicanálise, deve receber muitos casos, muita demanda nesse sentido, né? Não só de pessoas que têm certa tendência a cometer suicídio, casos de depressão e tudo, mas como de familiares também que perderam entes queridos, não é? Eu perdi meu irmão, que se suicidou já tem bastante tempo, em 40 e tantos anos atrás. E ele acho que tinha uns 19 anos. Ele deu um tiro no ouvido e deu fim na vida dele. Infelizmente. Né? Eu acho assim que é muito difícil você encontrar hoje, Marina, uma família que não tenha vivenciado isso. Sim, tem razão. De forma direta ou indireta, tem sempre... na minha família eu tive 2 casos até o momento, de um primo e o meu irmão, que um primo distante, né? Na verdade, nem de primeiro grau, de segundo grau, até há pouco tempo mesmo. Sem dúvida. Se as pessoas não tiverem na família, ao menos algum conhecido, né? Certamente sempre tem. A gente vive num mundo que tá não pedindo para que isso aconteça, mas os fatos, a evolução, agora com a pandemia. Sim, os números se agravaram, né? Eu acredito que agora esteja mais grave ainda essa questão desses dados em relação à pandemia, né? Porque as pessoas estão... Exatamente. O próprio isolamento, o sofrimento, a depressão, enfim, uma série de consequências, né? Desemprego, que levaram... A própria ansiedade, porque a ansiedade, ela é importante que você tenha a ansiedade. Eu estava agora no Evangelho, antes de vir para cá, de gravar, eu estava falando isso no Evangelho, que é bom ter ansiedade, mas desde que ela não seja aquela ansiedade doente, né? Aquela tem medidas, né? É bom ter ansiedade em termos competitivos, né? Com certeza, que leve aquele impulso, né, de vida. Impulso para algo bom. Exato, né? Exatamente. Tudo em excesso faz mal, né? E a gente tem dados, né, do suicídio no mundo, né? Eu estava pesquisando que a cada 40 segundos uma pessoa comete, Marina, suicídio. E para cada ato de suicídio que ocorre, outras 40 pessoas realizam uma tentativa, né? De acordo com um cientista, né, que é o Melo Santos. Em 2019, cerca de 700 mil pessoas morreram com o evento de suicídio, né? E a taxa de suicídio mundial, ela é ajustada para a idade, né? Então, hoje está em 11,4 para cada 100 mil habitantes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É muito alto. Realmente é muito alto. Esses são dados que eu nem coletei de 2000 agora depois da pandemia, pós-pandemia, né? Que a gente ainda vive a pandemia, né? Sem dúvida. Então, essa média aí da suicídio no Brasil
é de 5 a cada 100 mil habitantes, né? E o Brasil é um país que está em 8º em número absoluto de suicídios, Marina. É muito grande. Impressionante. É muito impressionante. triste. E no mundo, esses dados permeiam aí em torno de 800 mil tiram a própria vida. E a segunda maior causa de mortes é entre 15 a 29 anos. Olha que loucura. Na Os nossos faixa de jovens estão jovens, morrendo. sim. Jovens e adolescentes que são o futuro, né? O futuro da humanidade, né? Infelizmente. E eu nem me aprofundei em outras classes etárias, né? Tipo Claro. idosos ainda, para a gente não se estender muito, né? Mas é também sim. bem complicado. E sem também. contar aquele fator importante que você trouxe para a gente, que existe também uma porcentagem, quer dizer, para cada suicídio efetivo, existe também inúmeras tentativas, né? Então nem todos conseguem atingir o objetivo final ali, propriamente dito, mas existe a intenção e a tentativa. E se isso não for cuidado, não for tratado, existe possibilidade de uma nova tentativa, de repente, conseguir uma efetividade. Sem dúvida, e às vezes até pior ainda, né? Porque quando o suicida ele tenta, ele não consegue, mais frustrado ele fica. Exatamente. Né? Pelo fato de não ter conseguido, isso agrava muito mais, aumenta muito mais o desejo, né? Sem dúvida. Isso se não correr com ele por um Sim. atendimento. Com certeza, um apoio, né? Todo um apoio psicológico. Esse é a questão do comportamento suicida, né? Ao longo dessa vida. Você acredita que dentro das unidades de pronto-socorro, né? Cada unidade tem em cada unidade tem um que aparece com caso de suicídio, né? 3 casos, 3 assim, em média, né, de tentativas de suicídio, 5 para cada plano de suicídio, né? Isso, aí você pergunta para mim, mas como que sabe disso? Né? É por causa dos relatos, né? Então são todos anotados e cada relato ele é encaixado numa faixa, né? De tentativa, de plano e de pensamento, né? Então dentro dessas unidades 17 são atendidos com pensamento suicida, né? Sim. E isso para cada 100 habitantes, né? Essa fonte aí é do Botega, é também um autor que cuida, que retrata, que estuda comportamentos suicidas. Entendi. Outro dia eu assisti uma palestra de um médico, que é um médico espírita, inclusive, palestrante, né? Dr. Ricardo Baesso, o nome dele. E ele falava sobre 3 fatores importantes para quem um dia pensou em cometer o suicídio, né? Um deles, ele chamava a atenção que o indivíduo ele não se livra dos problemas, né? Pelo contrário, os problemas aumentam, quer dizer, já que o espírito ele sobrevive à morte do corpo físico, né? Aquele problema que afeta o estado emocional continuará acompanhando aquele espírito, né? Olha, pode falar, perdão. Não, bem sério isso, né? Sim, Você vai falar dúvida. sobre essa questão aí da parte desse viés espiritual. Sim, né? Exato. Outra questão também é que com o suicídio o indivíduo ele abdica da oportunidade de evoluir, né? O livro Nos Espíritos, na questão 132, ele cita realmente que a finalidade da encarnação é a evolução intelecto-moral. Então, quando uma pessoa comete um suicídio, ela está sucumbindo às provações da vida, ela está desperdiçando a oportunidade que foi concedida de evoluir com as experiências do plano terreno, né? Ainda que sejam experiências desagradáveis, né? Provações difíceis e etc.
E sem contar, né, Hélida, que o suicida ele atinge diretamente aos seus familiares, aos espíritos afins, às famílias espirituais, né? Existe uma rede de um grupo kármico ali totalmente envolvida com a questão do ato do suicídio, né? Muitas pessoas sequer vão conseguir superar nessa encarnação a perda de um ente querido, né? Então isso atrasa a evolução de todo um grupo de espíritos, né? Eu lembro um caso, inclusive, do meu marido é médico, e ele trabalhando num pronto-socorro, como você relatou, né, que existem muitos casos que chegou até ele um rapaz jovem, devia ter cerca de 17, 18 anos, e que havia ingerido veneno porque teve um desgosto com o seu relacionamento e tal. E quando ele se deu conta do que estava acontecendo, ele estava sendo atendido, eles estavam tentando reverter, mas ele tinha ingerido uma quantidade muito grande de veneno, e ele só teve condições de abrir os olhos, olhou no fundo dos olhos do meu marido e falou: doutor, por favor, não me deixe morrer. E infelizmente não teve como evitar. E ele foi, o meu marido, que não tinha uma ligação direta com esse espírito, ficou profundamente abalado. Ele passou meses sonhando com esse rapaz pedindo socorro, sabe? Então, para você ver que realmente atinge, né, um grupo de espíritos muito grande. Que dirá, se tratando dos familiares e do companheiro, pai, mãe, filho, enfim, quem está ali diretamente envolvido, né? É muito complicado. Vamos falar um pouquinho do suicídio sob a ótica da psicologia, né? Sobre esses aspectos psicológicos, sobre os mitos do suicídio. Você pode abordar esse tema para a gente? Vamos falar. Nós psicólogos, né, a gente enxerga, no caso, eu trabalho com a área da psicanálise, né, para deixar, eu não trabalho com a área, com a clínica da psicologia, porque eu acredito muito, eu estou seguindo a linha de Freud, né, que fala sobre o inconsciente, né, do ser humano, e nós acreditamos que está tudo muito centralizado no inconsciente. Por isso que eu peguei a linha freudiana por conta disso. Então, o próprio suicídio são eventos que podem estar recalcados, foram castrados lá atrás, né? Freud fala muito sobre a questão do recalque, da castração, e podem estar associados até à questão da infância mesmo, sim, né? Sim. Só que por muitas das vezes assim a gente não está preparado para lidar com eventos como esse, né? A gente fala muito a questão do evento, né? Porque a gente tem algumas frases, né? Que eu vou até ler aqui, né? No sentido assim, de falar sobre suicídio aumenta as chances de ocorrência do fenômeno, né? Então, assim, por que não falar? Vamos falar sim, né? Vamos certeza. Comentar sim, né? Porque é uma coisa que está muito em ênfase no dia de hoje, né? E se não com falar, certeza. Você vai deixar de ajudar. Aí tem uma dúvida também. Se eu perguntar sobre suicídio para a pessoa, eu poderia estar induzindo a isso? Não, não existe. Se você conhece a pessoa, é amigo da pessoa, fala com ela sobre isso. Se ela deu a entender que vai suicidar, você conhece a pessoa, você conhece a pessoa a fundo. Vamos falar sobre isso. Senta com a pessoa, conversa, né? Se observar uma mudança de comportamento, não é isso? Entendi. Exatamente. Quem quer se matar, outro mito, né? Quem quer se matar faz logo e não fica avisando. Não, eu acabei de falar o contrário. O suicida, ele planeja o evento, né? Ele tem a ideia, ele planeja, ele parte para a ação, ele dá o start dele também, né? Um outro mito também, o suicídio só ocorre quando há algum problema de saúde mental. Não! Grandes psicopatas, eles têm o controle de tudo minucioso, ele faz tudo direitinho, né? Então, assim, não é bem assim. Né? Entendi. Não precisa estar associado um problema de saúde mental, né? Nem sempre. Quem tentou uma vez, um outro mito, quem tentou uma vez
o suicídio vai tentar outras vezes até conseguir o seu objetivo. Não. Se ele entrar numa rede de ajuda, né, ele vai conseguir sair dessa através de medicação, através de Claro. terapia. O próprio suporte familiar, né? Um O próprio suporte apoio. essencial, né? Você falou tudo, Com o próprio certeza. suporte familiar, não É um tratamento abandonar, multidisciplinar, né? Na verdade. multidisciplinar. Muita gente envolvida nisso, né? Tem que ser. Então, é para pensar que nós somos capazes de compreender e explicar o fenômeno do suicídio. Sim, nós Sim. somos capazes. Né? Se a gente não tiver o conhecimento de como abordar uma pessoa, de como conversar, a gente vai com amor, a gente vai com a nossa Claro. crença, no que a Com gente certeza. acredita, né? Com certeza. É por isso que eu falo que eu sou uma pessoa espiritualista e eu acho que a espiritualidade ela tem que andar junta com o tratamento, Sem né? dúvida. Então, material com o espiritual juntos, né? Eu parto desse princípio. É É possível verdade. prevenir o suicídio? É possível, sim, é possível, desde que você ajude essa pessoa, converse com essa pessoa, oriente, esteja junto dessa pessoa, não abandone. É possível, sim, né? E qual é o papel Exato. do psicanalista, do psicólogo nesse processo? É terapia. Colocar no divã, é sentar, é conversar, é ouvir. O Acolher, papel do né? psicólogo é acolher, né? E é muito difícil, às vezes a gente encontra pacientes de difícil transferência, Uhum, uhum. né? Chega o primeiro dia, chega dentro do consultório extremamente calado, né? Mas nós da área, a gente tem manejos, né? Sim. Para fazer essa pessoa falar, né? Então, assim, pode ser que no primeiro atendimento ele não fale, ele não se solte, mas no segundo ele já consegue. E a gente que é dessa área não fica só no atendimento aqui dentro do consultório, ele parte para fora do atendimento. Tipo, quantas Claro. vezes já me ligou paciente desesperado, precisando conversar, e é nessa hora que você de madrugada, você tem que ouvir a pessoa. Eu, pelo menos, sou uma Exatamente. profissional assim. Exatamente, é hora de acolher, né? Porque sabe que aquele É, momento, se de repente ele não tiver essa recepção, essa receptividade, sim, esse auxílio, essa sim, ajuda, pode ser um momento até sim. fatal, né? De repente Exatamente, a gente fala, não, exatamente. agora eu não posso, Não, mas agora eu não posso. Então, era um até a momento hora que o cara vai, crucial que talvez pum, pudesse ter entendeu? impedido, É, sem dúvida. Então é muito importante a disponibilidade das pessoas em ajudar, né? A sim, sim. disponibilidade de quem precisa de ajuda também em se abrir, Uhum, né? Estar receptivo, é, também estar aberto também exatamente. para poder receber esse auxílio, né? É. Uhum. E eu vou falar um pouquinho agora, Marina, sobre a questão dos fatores de risco, Ah, né? sim, isso é É importantíssimo, muito importante a gente saber com que certeza. existem os fatores de risco. Por exemplo, eu separei três, no caso, assim, fatores sociodemográficos, né? Então, você tem sexo masculino, jovens na faixa etária de 19 a 49 anos, viúvos, divorciados, é um perfil, né? Sim, sim, É um que é o perfil. índice maior, né? No caso. Um Tá. público aí bem Uhum. direcionado mesmo. Sim. Solteiro, pessoas solteiras, principalmente os homens, né? Pessoas com orientação homossexual, bissexual, ateus, protestantes. Aí você pergunta, mas e aí? As pessoas que têm crença também se suicidam? Sim, por que É não? verdade. Né? É verdade. É um perfil, né? O suicídio ele não quer saber se você tem crença ou se não, principalmente até as pessoas que têm crença, porque a gente tem obsessores, né? Que a gente vai falar isso daqui a pouco, Sem né? dúvida. Uhum. Sem dúvida. É, Essa questão da orientação sexual é importante você ter trazido, né, Elida? Porque a sim, gente vê, isso é tão comum, né?
jovens lutando contra isso, não têm coragem de assumir ou são rejeitados, né, pela própria sociedade, dentro de casa, né? Então, é tão comum, está cada vez mais comum, né? Que não aceita, muitos parentes não aceitam que os seus filhos, a orientação sexual deles, né? Com certeza. Então, e tem também um perfil de transtornos mentais, né? Gente, depressão mata. Depressão não é brincadeira. Uma pessoa, é frescura, está deprimida, isso não existe, vai encarar um tanque cheio de roupa, isso é falta do que fazer. Gente, não é. Eu perdi uma tia minha, uma madrinha grave, né? Deprimida, né? Ela morreu por causa da depressão, porque o nosso cérebro comanda todos os órgãos do corpo, começa pelo nosso cérebro, dá comando para tudo, todos os órgãos vitais, né? E aí você não morre em si da depressão, mas você morre das doenças que são oriundas do fato da depressão, de você estar deprimido. Então, dependência de álcool, pessoas bipolares, histórico familiar de doença mental na família, falta de tratamento, de continuidade com saúde mental. Gente, já foi tempo de achar que psicólogo é coisa de maluco. Nunca foi. É verdade, isso é coisa do passado, né? Se todos nós fizermos terapia, Marina, o mundo seria muito melhor. Sem dúvida. Não existiria quase, de ter bem diminuído a questão de crimes passionais. Você surtaria menos, né? As próprias relações intersociais, eu acho que seriam beneficiadas, né? Hoje em dia existe uma intolerância muito grande, né, uns com os outros. Então, acho que se existisse essa oportunidade de que todas as pessoas pudessem, né, fazer algum tipo de terapia, sem dúvida, a humanidade seria bem melhor. Verdade. Um histórico familiar também de suicida também é um fator de risco, né? Eu trouxe também a ideia dos fatores psicossociais, né? Que eu listei, são os abusos físicos e sexuais, a perda, né? Ou separação dos pais na infância. Olha aí de novo eu falando sobre a questão da castração, do recalque, né? Que ficou lá atrás, represado, e não cuidou, não fez terapia naquela época, e agora, na fase adulta... São os traumas mesmo, né? Da fase infantil, né? Ou da adolescência e tudo. Isso sem a gente falar dos traumas de vidas pregressas, né? Que acabam gerando alguns transtornos, como a esquizofrenia, as psicopatias. A instabilidade familiar, a importância da gente ter uma família unida, uma família que dialoga, uma família que traz, vem cá, vem para cá, senta aqui, vamos tomar um café, isso é de suma importância. O isolamento social, pessoas que se isolam, é um dos fatores de risco preponderante que mais a gente encontra, pessoas que moram sozinhas, né? Não é uma regra, mas assim, uma grande maioria. Tem pessoas, inclusive, que têm dificuldade de se socializar, né? Que já tem uma característica assim, de timidez, então são mais retraídas e tal. E agora, com a pandemia, principalmente, essa questão do isolamento social agravou. Inclusive para aqueles que não sabiam viver só, que viviam na rua, socializando, e foram obrigados a ficar reclusos dentro de casa, né? A perda afetiva de algum parente, uma situação estressante também é um fator de risco. Mais um ponto aí proporcionado pela Covid, né? Pela pandemia, quer dizer, não só a questão do aumento do isolamento social, dos casos de isolamento social, mas como também quantas famílias estão sofrendo e passando por esse trauma da perda de um ente querido, né? Especialmente dessa forma que priva da despedida, né? Enfim, aquela vivência do luto constante. Exato. Gente, luto é importante que nós vivenciemos sem o luto. Dúvida, faz parte, né? Faz parte. Mas desde que ele não vire uma obsessão, né? Sim.
Com É certeza. muito importante dizer isso. Desemprego também é um fator de risco muito sério para a falta de dinheiro para poder pagar as contas, né? É um dos fatores bem preponderantes, Sustentar a família, né? sem dúvida, Quer sem dizer, não ter dúvida. como alimentar os filhos e É, tal, isso tudo interfere. É verdade. exatamente. A questão também que eu acho bem interessante, dentro dos fatores psicossociais, que eu não poderia deixar de citar, é os traços de personalidade, né? A impulsividade, pessoas agressivas, a instabilidade de humor. A gente está vivendo um Sim. momento aí de. Eu tenho 2 pacientes que estão tendo crises da síndrome de borderline, é uma coisa bastante importante citar Sem também, dúvida, sem né? dúvida. Então, assim, é bem legal. Se vocês conhecem alguém que esteja assim, por favor, indiquem terapia mesmo, que é bastante importante. Sim. A baixa da resiliência, né, da flexibilidade de um enfrentamento com a vida também é um fator de risco Com para poder certeza. padecer, Com certeza. né? E existem outros fatores letais também, são doenças físicas impactantes, pessoas que estão doentes terminais. É claro que o doente terminal não vai se suicidar, né? Mas, assim, existem, não o doente propriamente, mas os parentes que, sem preparo psicológico também não Para conseguem lidar com assistir aquilo, para né? lidar com aquilo, né? Uhum, sem dúvida. É bem importante citar isso também, que é um fator de risco bastante preponderante. É, sem dúvida, é verdade. Esses fatores são, são fatores mesmo de risco, né? Que a gente tem que observar referentes ao comportamento da pessoa que está ao nosso lado. Quer dizer, está sendo submetido a esses fatores todos e aí muda o comportamento, então vamos ter um olhar um pouco mais atento a isso, né? Isso. O Setembro Amarelo vem exatamente para a gente trazer essa consciência para todos, né? Esse olhar mais cauteloso para o próximo. Né? A gente também, vamos falar um pouquinho também sobre a questão da espiritualidade, né? O nosso diálogo aqui, ele tem como principal objetivo hoje falar diretamente para aqueles que ficaram, né? Na verdade, falar para os familiares, para os companheiros e companheiras, para os amigos, ou seja, para os amores do suicida, né? Mais uma vez aqui citando o que o Dr. Ricardo fala com muita propriedade, nós temos que ter atenção para 4 fatores em relação a isso. Para quem fica, né? É importante que a gente tenha essa consciência de que ele continua vivo, né? A morte é uma morte física, é a morte da veste carnal, mas o espírito ele permanece com as suas características, com as suas virtudes, com os seus defeitos, com as suas imperfeições, não é? Segundo ponto importante da gente ter em mente também é que esse espírito que que cometeu um suicídio, ele precisa muito das nossas melhores vibrações, através das nossas preces, através das nossas emanações de amor, porque muito provavelmente esse espírito ele ainda está em estado de perturbação. Ele já estava antes, porque senão ele não teria nem cometido o suicídio, né? Mas após o suicídio, provavelmente ele permanece nesse estado de perturbação. Então ele está muito sensível às nossas vibrações. E se a gente fica emanando aquela vibração, aquele sentimento de angústia, a culpa, a cobrança, o juízo de valor, você fica julgando, né, por que ele cometeu aquele ato, o problema dele não era tão grande assim. Então, quem somos nós para julgar o problema do outro, né? Cada um sabe o peso daquele problema, né? A gente não pode se prestar a julgar. Outra questão muito importante da gente ter em mente é que esse espírito ele está sendo cuidado, né? Deus não desampara a ninguém. Então existem equipes preparadas no plano espiritual para o auxílio desses irmãos. Então, receber, né? Exatamente. Então, os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, eles sabem que esse espírito ele é um espírito enfermo, ele é um espírito que precisa de cuidados, que precisa de zelo.
Então, Deus não desampara a todos. Mesmo que a pessoa tenha cometido um suicídio, a gente tem que ter em mente que ele está sendo cuidado, né? E o quarto e último ponto que a gente chama muita atenção aqui, eu acho que talvez esse seja até o principal, é que nós precisamos praticar o perdão. E nós precisamos praticar o perdão sobre todos os aspectos, né? Perdoar aqueles que possam eventualmente estar diretamente relacionados com esse ato, né? Com o suicídio. Então, a gente tem a mania de tentar atribuir a culpa a alguém. Então, a gente pensa, a culpa foi de uma namorada que ele se decepcionou, a culpa foi do marido que traiu a esposa, a culpa foi do chefe que demitiu, a culpa é do governo que está em crise, enfim. A gente busca sempre uma justificativa, sempre tem que ter um culpado. Então, é importante que a gente consiga perdoar a todos aqueles que porventura possam estar diretamente vinculados ao ato do suicídio. Né? Outro ponto importante é que a gente perdoe a nós mesmos. É muito comum aquele sentimento de culpa, principalmente dos familiares, principalmente de quem tinha um convívio direto com ele, não é? Você deve vivenciar muito isso dentro do consultório, né? Sim. A gente fica pensando, eu não devia ter feito assim, eu não deveria ter deixado ele sozinho, eu não devia ter dito isso, ou eu devia ter feito aquilo. Enfim, a gente sempre fica naquelas conjecturando onde foi que a gente errou, né? Buscando sempre uma culpa também. O que nós poderíamos ter feito de diferente, que talvez tivesse evitado aquele evento, né? Então é importante que a gente se perdoe, né? Não existe culpa nessa situação. E sobretudo, perdoar ao próprio suicida, né? Aquele que cometeu o ato, né, do suicídio, porque muitos suicidas, inclusive, eles têm até a oportunidade depois de se manifestar através de uma psicografia, enfim. Nós já vimos inúmeros casos disso, ou então através de uma reunião mediúnica em que ele se manifesta por intermédio de um médium, né, um médium de bom coração. Enfim, eles sempre pedem perdão. Pedem perdão, por favor, através da psicografia, pedem perdão aos pais ou aos filhos. Então, assim, nós devemos perdoá-los, mais uma vez falando, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de culpa, né? Nós devemos realmente praticar o perdão. O amor, né? Perdão é amor. Perdão é amor. E é libertador, né? É você esvaziar todo aquele... Porque o suicida, ele deixa as famílias completamente desajustadas, né? Com certeza. E aí a gente começa realmente, poxa, até com o meu irmão também, né? Com certeza. A gente descobriu o motivo, né? Não vou citar aqui o motivo que levou ele a suicidar, mas assim, a gente botou a mão na cabeça, como é que eu nunca desconfiei que ele estava... Que foi esse motivo, ele não mostrava isso. O dia que meu irmão suicidou, um dia antes ele estava conversando com meu pai, combinando um acampamento. Olha como é que são as coisas. Muito. Realmente a gente precisa ter esse olhar, né, do perdão. Perdoar, porque, puxa, o que o levou? Ele estava num estado totalmente fora da consciência, né? Quer dizer, um estado emocional muito abalado, né? Muito comprometido, fora do seu juízo para poder cometer um ato desse, né? É interessante que você, além de ter a experiência como profissional, né, que é uma psicanalista, tem também a vivência, porque experienciou dentro da própria casa, né? Então você tem, quer dizer, o seu lugar de fala para falar, né, para mencionar qualquer coisa para os familiares dos suicidas tem um peso muito importante para a gente. Muito importante, Marina, é verdade. E eu vou falar agora um pouquinho, né, sobre a questão do suicídio e a espiritualidade. A gente teve um médico, né, psiquiatra, o Dr. Alexandre Almeida,
ele dirige um estudo dentro de um núcleo de pesquisa dentro de uma faculdade, a Faculdade Federal de Juiz de Fora. Esse núcleo pesquisa espiritualidade e saúde. Ele faz um gancho entre a espiritualidade e a saúde. Então, ele investigou, né, o envolvimento religioso, que é um dos fatores, assim, digamos, protetores mais significativos ao suicídio, né? Ele, nesses estudos, né, ele menciona, né, que a importância da espiritualidade frente ao suicídio. Não que isso não vá acontecer, mas as pessoas que têm uma espiritualidade, que seguem uma crença, a probabilidade de uma pessoa cometer, desculpa, um suicídio, né, é bem menor, porque você está seguindo uma doutrina e você está dentro dessa doutrina, você está estudando, você está conhecendo, você está discutindo sobre todos os pontos, né? E assim, essa probabilidade ela é bem menor, né? Então, a religião ela passa essa ideia de quê? De proteção, de aconchego, né? Sem dúvida. Porque o suicida ele tem uma a vontade dele é o quê? Acabar com aquele sofrimento. Então, a primeira coisa que ele pensa é tirar a vida, né? E a maioria das religiões, né, orienta o quê? Orienta sobre a vida eterna, orienta sobre o espiritismo, orienta sobre a vida após a morte, não é? É, a continuidade da vida, né? A continuidade da vida. Sem né? dúvida, o esclarecimento é muito importante nesse aspecto, exatamente porque a pessoa entende que ela não vai se livrar daquele problema, né? Que, pelo contrário, né, como a gente estava falando lá atrás, a gente acaba carregando e criando mais um problema, né? Então, ela tende, a religião, ela te ensina, né, a ampliar a vida de uma outra forma, de te dar um freio, né? E isso torna a vida, as provações, mais amenas, Sim, mais tranquila. sem dúvida. E aí eu acho assim que é de suma importância que as pessoas entendam, né, que aí perguntam, mas mesmo assim as pessoas seguindo uma religião não vão se matar? Vão sim, caso você não esteja dentro da religião, seguindo e praticando, porque o pragmatismo, né, a prática do que você segue é muito importante. Né? De repente, não ficar como uma aprendizagem em vão, né? Não só um estudo de teorias. Né? Você tem que praticar, ajudar o próximo, né? E fazer mais atividades de caridade. Isso é bastante importante, que às vezes você para de pensar na tua própria vida para se dedicar a alguém. E o benefício que isso traz para a gente é muito grande, né? Quando a gente está se doando, prestando algum tipo de caridade. Existem algumas regiões do cérebro que são ativadas. Que são ativadas quando você faz o bem que te dão prazer, que é a serotonina. Sem dúvida. E na verdade, Elida, você comentou aí sobre a questão da importância da fé, mas foi como você falou, né? A fé não é um impeditivo, não é porque a pessoa tem fé que ela pode, que ela não vai praticar um suicídio, não vai errar, enfim, não vai transgredir as leis divinas. Não, ninguém é perfeito, por isso que a gente está aqui nesse plano, para poder aprender, para poder evoluir. Mas tão importante quanto a fé é também a gente ter esperança, né? Esperança no amanhã, num dia melhor, que as dores passem, os problemas, nada é eterno, nada é para sempre, né? Essas provas também, elas são importantes. Muitas vezes a gente escolheu esse grupo de provas para que a gente pudesse crescer espiritualmente, né? Que a gente pudesse suportar, passar por elas, e fez parte do nosso plano reencarnatório. E aí estamos aqui enfrentando. Então,
a gente ter esperança que isso tudo vai passar, que isso tudo vai melhorar, né? Algumas cartas psicografadas, inclusive, de suicidas, elas também trazem isso, que o suicida, muitos tinham fé, inclusive, e na própria carta de despedida, eles pediam perdão à família, eles pediam perdão a Deus pelo ato que eles estavam cometendo. Então não era ausência de fé, era ausência de esperança de que aquilo ia acabar, né? De que ele conseguiria suportar aquela fase tão ruim, como se aquilo não tivesse mais remédio, não tivesse mais fim, né? É o sentido da vida. É a gente descobrir o sentido da vida, né? O sentido da vida em, como você falou, prestar uma caridade, de repente se filiar a algum grupo que preste caridade ao próximo. Então o sentido da vida passa a ser aquilo, fazer o bem ao próximo. Ou o sentido da vida é que eu consigo encontrar meios de evoluir, de praticar a minha reforma íntima, dedicar uma causa, de me dedicar uma causa, de melhorar, de amar ao próximo, né? Que são as lições de Cristo. Então é muito importante que a gente esteja sempre despertando para isso. Qual é o sentido da nossa vida, né? O porquê que nós estamos aqui. Exatamente. E assim, do ponto de vista da religião, né? Existe assim, existe um viés aí dentro do suicídio, andando junto com a obsessão, espíritos obsessores, né? Na grande maioria dos casos, se você fizer um estudo espiritual em cima do suicida, se você botar esse suicida dentro de um centro espírita, dentro de algum estudo espírita, né? Por exemplo, no centro que eu frequento, a gente tem uma atividade lá dentro que se chama vela. A gente coloca a pessoa no centro de uma mandala e os médiuns fazem a puxada, né, desses espíritos que estão obsediando essa pessoa, né? E lá encontra muita coisa, né? Espíritos que falam através desse médium por que estão perseguindo, e de repente são perseguições, Exato. Anos e anos e anos de vidas pretéritas, né? Às vezes diversos graus, diversos níveis de obsessão, né? Às vezes pequenas influências espirituais, e às vezes obsessões, e às vezes grupos que são destinados a obsediar, né, por uma questão kármica, enfim, alguma questão aí de uma vida pregressa, né, que tenha ficado pendente. Existem suicidas, né, que eles são assim, sugestionados, né, principalmente durante o sono. É a hora que seu corpo ele está descansando, né, e é a hora que você se desloca. Durante o desdobramento, não é? Fazem desdobramento, e aí é o momento que você tiver uma brecha aí do seu mental aí fraco, é a hora que eles aproveitam e fala mesmo, vai lá, dá cabo daquela pessoa, mata. Você lembra o que ele fez com você? Você não lembra? A gente tem, inclusive, relatos, né, na doutrina, que vários óbios espíritas também, tal, que relatam sobre esses casos, né? É bem interessante. E é lógico que o nosso mental é que vai definir as nossas companhias espirituais, né? Então, quando a gente está durante o repouso, durante o nosso desdobramento, e numa faixa vibratória, né, no mental, você está num nível de depressão muito grande, ou muito angustiado, ou com muito medo, com muita raiva, seja lá qual for o sentimento, você está atraindo ali espíritos que estejam em sintonia vibratória com a sua. Então, na hora do desdobramento, você é carregado, né, carreado por esses espíritos que tendem a induzir realmente para a prática de algum tipo de suicídio, né? Eu costumo dizer aquele ditado, né, para o espírita, diga-me o que pensas que te direi com quem tu amas. Né? Isso não só para durante o nosso desdobramento, mas também
não só o estado de vigília, mas enquanto a gente está acordado também, né? Só 100% também, do também. tempo, né? Fica o Agora, tempo todo ali do teu lado, né? exato. Agora, é Né? interessante que durante esse período do desdobramento, existem alguns casos também narrados na doutrina espírita, e eu me recordo de 3 casos assim que falam, 2 inclusive são durante o desdobramento, em que o auxílio do benfeitor espiritual para tentar evitar um suicídio foi por intermédio de terceiros, porque a faixa vibratória dele era tão baixa, que os protetores espirituais, os benfeitores espirituais, eles não conseguiam se aproximar desse espírito que tinha uma certa tendência suicida, né? Então eu até trouxe aqui para não esquecer de comentar com vocês. Tem o caso do suicídio da Marita, que foi na obra Sexo e Destino, né? Ela soube pelo noivo que o noivo desistiu do relacionamento e ela preferiu a irmã dela, né? Então ele dá a notícia por telefone e ela fica completamente desnorteada com aquela situação, se dirige a uma farmácia e quando ela chega nessa farmácia, ela tenta comprar veneno com a justificativa de que ela iria praticar a eutanásia na cadelinha dela. E ali o farmacêutico, ele foi induzido por um benfeitor espiritual, ele percebe, né, ele tem aquela percepção, e ao invés do veneno ele acaba vendendo um calmante. Então ela foi auxiliada, no caso foi um espírito encarnado, mas ela foi auxiliada pelos benfeitores espirituais por intermédio de terceiros, né, já que a faixa vibratória dela não permitia esse tipo de auxílio. E 2 casos que falam sobre o auxílio, mas durante o desdobramento, tanto no livro Ação e Reação, que traz o suicídio da Marina, e o caso No Mundo Maior, que fala do suicídio da Antonina. Em ambos os casos, elas estão planejando o suicídio, né, estão decididas a praticar o suicídio, e os benfeitores espirituais, num deles é a equipe de Silas, no outro é a equipe de Calderaro, eles se aproximam, adormecem, e durante o desdobramento eles permitem um encontro entre a mãe dela, né, a mãe numa vida pregressa e a mãe naquela encarnação, e aquele espírito que pretendia se suicidar. E aí, com todo aquele acolhimento, aquele esclarecimento, aquelas palavras carinhosas e amorosas da mãe, ambas acabaram desistindo do suicídio. Então a gente vê que, lógico, que isso está ligado inclusive à questão do merecimento, né, desse espírito, tudo. Mas a intervenção dos benfeitores espirituais, ela existe. Então eles tentam, por intermédios ou de terceiros ou diretamente ali, quando eles são permitidos, né, durante o estado de sono, enfim, intervir de alguma maneira para tentar evitar esse tipo de suicídio, né, que seja concretizado, né, propriamente dito. Então, essa questão da obsessão é interessante mesmo, a gente alertar, inclusive porque se porventura esse espírito, essa pessoa esteja tão desnorteada, tão depressiva, com uma faixa vibratória tão baixa, e o familiar não souber como pode fazer para ajudar, o que ele pode fazer para ajudar é, de repente, a prática do evangelho com frequência, que seja diariamente, para tentar melhorar a psicosfera do ambiente, da casa. A egrégora, exatamente, né, que funciona ali como uma rede de proteção. Né? Então, se aquele espírito não está em sintonia com os benfeitores espirituais, para que ele receba diretamente esse auxílio, o familiar pode colaborar nesse sentido, né? Praticando o evangelho, a prece, pedindo o tempo todo, né? Para poder afastar mesmo esses obsessores através de uma blindagem espiritual. Né? Porque o negativo não gosta do positivo, exatamente, né? Onde está negativo, exatamente. se você está fraco espiritualmente, eles vêm com tudo, verdade. Sem dúvida, é verdade. Existem fatores de proteção, né, que podem ajudar nessa prevenção do suicídio. Eu coloquei alguns aqui, que seria, no caso, manter uma autoestima elevada, ter um suporte familiar bastante importante,
os laços sociais, né, estarem bastante, muito bem colocados, né, procurar ter uma sanidade mental, mas como que eu vou buscar isso, né? Eu vou buscar isso com terapia, eu vou buscar isso com a ajuda de amigos, eu vou buscar a sanidade mental. É de suma importância fazer também, eu faço meditações constantes, né? Auxilia Ser, muito. ser positivo a mudanças, tentar ser resiliente e manter a sua religiosidade em dia, procurar estar sempre junto de Deus, né? Sim. Praticando, né, boas causas em prol de outras pessoas, né? E a gente menciona a questão também da delicada tarefa de ajudar. Então, eu coloquei alguns itens aqui importantes. Nem sempre quem quer desistir verbaliza essa vontade, né? Então, eu acho que é importante ficar atentos aos pequenos detalhes nas pessoas, né? Observar a questão da mudança de comportamento. Estava de um jeito, agora está de outro, está agressivo. São pequenos sinais, coisas Sim, sutis, né? sutis. Sutis, né? As emoções, elas estão represadas. Você sentir que a pessoa está com aquelas emoções represadas, a importância de você ajudar essa pessoa levando até um terapeuta. A própria empatia, né? A própria empatia, né? A medicação é muito importante. Existem medicações que elas ajudam bastante, né, nesse sentido. São tarefas que a gente pode, né? Não é uma tarefa fácil ajudar as pessoas, né? Nesse evento do suicídio, né? Existem os suicidas impulsivos, aqueles que não dão pistas. De repente, pega numa arma de fogo e dá um tiro e acabou, e quando você vê, né? Mas, assim, existem aqueles suicídios planejados, são pessoas que planejam suicídios, né? Está aí a definição, que possam, que possuem, que não possuem uma rede de ajuda, né, e de proteção. Por isso que é importante ter essa rede de ajuda, essa rede de proteção, para que evitem, né, evite Ter um de olhar mais atento, né, para essas olhar mais atento, né? pessoas. Sem E para dúvida. isso, né, existe uma rede, eu acho que, não sei se você conhece, Marina, que é uma rede de aconselhamento, que é o GAS, que é um grupo de apoio ao sobrevivente do suicídio, né? Ela criou o Centro de Valorização da Vida, Sim, que é uma CVV, ONG né? fundada lá em São Paulo em 1962. Ela atua nesse campo aí de apoio emocional e na prevenção do suicídio através de 3 numerozinhos, que é o número Muito, 188, isso aí. 188, que você pode ligar. Se não quiser ligar, você pode conversar por chat, pode mandar e-mail ou ir presencialmente. Na verdade, eu não sei agora com essa pandemia se eles estão recebendo, mas eu acho que sim, né? Eu não sei se o Enfim, atendimento presencial, né, ainda existe, mas enfim, o suporte exatamente. deles assim é muito ativo. A gente costuma divulgar muito, né, o 188, né, Exatamente. Divulguem para isso. que a pessoa não deixe de pedir ajuda, né? E Não, se porventura a não. pessoa que tem a tendência ao suicídio não tiver coragem de pedir ajuda, então que algum familiar peça ajuda, né? Busque alguma medida para poder evitar, porque as marcas são muito fortes, né? As consequências são muito fortes, são muito doloridas. Verdade. Mas não há nada que o amor não vença, não é, Elida? Quando a gente faz com Amor vence amor, com tudo, né? É acolhimento, é verdade. isso aí. A gente consegue resistir a essas tentações, por mais difícil que elas pareçam, né? Por mais que os problemas pareçam ser maiores do que a nossa vontade de viver e de continuar, né? E aos Perfeito. familiares também, que porventura tenham passado por essa situação,
como você, Hélida. Eu deixo aqui nossa solidariedade, né? O nosso carinho. A nossa casa faz um tipo de atendimento fraterno. A pessoa pode mandar um e-mail se tiver numa situação difícil e quiser conversar. A gente pode tentar auxiliar de alguma forma, seja a pessoa ou seja o próprio familiar que perdeu algum ente querido. A Hélida também é uma psicanalista, muito querida, muito acolhedora, né? E também poderá auxiliar também, quem tiver interesse em procurar os serviços profissionais. Qualquer hora do dia. É isso aí. O importante é a gente realmente ter em mente, né, da importância da vida, né? Isso não tem explicação, né? Essa oportunidade da gente estar aqui no mundo terreno, evoluindo, crescendo, aprendendo, nos tornando seres melhores, colaborando com o próximo, né? E propagando aí o amor de Cristo. Eu queria agradecer, viu? Imagina, essa eu que agradeço. Foi ótimo. Você me deu, Marina, de participar, viu? Eu agradeço. Em prol de uma causa muito importante, né? É muito importante, exatamente. Em especial agora nesse Setembro Amarelo, né? A gente está tendo essa oportunidade de trazer um pouquinho essa reflexão. Eu agradeço de coração a sua presença, de grande valia para a gente e para essa causa também. Então, vamos elevar nosso pensamento. A gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais e agradecer aí a presença da nossa querida irmã Hélida, que muito colaborou aqui com o nosso dia, né, com essa nossa reflexão, com a nossa noite. E também agradecer a Deus, a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, nos envolvendo, nos intuindo, que essas nossas palavras consigam atingir os corações aflitos, não só dos familiares, mas como esses irmãos também, de repente, suicidas que porventura estejam tendo a oportunidade de ouvir algumas das nossas palavras ou de estarem sendo acolhidos pelos benfeitores espirituais das nossas casas, que eles sejam amorosamente acolhidos e também que eles consigam superar e se perdoar, porque afinal de contas o amor supera qualquer dor e a qualquer fragilidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez, Hélida. Obrigada. Um abraço a todos. Viu? Eu grande que agradeço. Beijo para você, Marina. Um beijo. Um abraço a todos, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, obrigada.